Convido o vereador mirim, Patrick Etur Andriani, para fazer um momento bíblico. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Convido o vereador mirim, Guilherme Bertoncini Bramorski, para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família, excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Solicito ao segundo secretário, Felipe Butzke Dalla Corte, para que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 4 de maio de 2014. Ata número 2 de 2014 dos vereadores mirins. Sessão ordinária do dia 21 de março de 2014. Aos 21 dias do mês de março de 2014, às 14 horas, reuniu-se na Câmara Municipal de Blumenau para a primeira sessão do ano a Câmara de Vereadores Mirins, sob a presidência da vereadora mirim Sabrina Reicher Fernandes e demais componentes da mesa diretora. A presidenta convidou o vereador Jefferson Forrest para fazer parte da mesa. Constatando o número legal de vereadores mirins, deu início à sessão com o hino de Blumenau. A presidenta solicitou que o vereador mirim Thomas Felipe Staruca fizesse a leitura do momento bíblico. Em seguida, convidou a vereadora mirim Fernanda Gabriele da Silva para fazer a leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente. O segundo secretário fez a leitura da ata da sessão ordinária do dia 21 de março, que foi aprovada. A presidenta Sabrina cedeu a palavra para o vereador Jefferson Forrest. Na oportunidade, o vereador falou da importância do protagonismo da juventude na política. O vereador Adriano Pereira também utilizou a tribuna para parabenizar os vereadores mirins dessa legislatura. Pela ordem, todos os vereadores fizeram uso da tribuna para seus pronunciamentos. Nada mais havendo a tratar, a presidenta mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 4 de abril de 2014, às 9 horas, na Câmara Municipal. Sala das Sessões, 21/3/2014. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado. Convido neste momento a representante do coletivo Casa da Mãe Joana para fazer uso da palavra no momento de formação, com um tempo de até 10 minutos. Bom dia. Eu fui originalmente convidada para participar da sessão logo depois do Dia Internacional da Mulher, para falar sobre mulheres e feminismo. Mas eu tinha outros compromissos, então eu vou manter o mesmo assunto, que eu acho extremamente pertinente, e falar um pouco sobre feminismo para vocês, que eu imagino que muitos nunca ouviram falar, ou se ouviram falar, têm ideias erradas a respeito. Vou começar falando sobre a minha experiência e o que eu achava quando eu era jovem, quando tinha a idade de vocês, sobre o feminismo. Eu comecei a pensar nisso num certo Dia Internacional da Mulher, onde eu achava aquela data extremamente insignificante, e chegava até a me irritar profundamente, porque eu pensava, eu nem pedi para nascer mulher, né? Por que estão me homenageando e me dando flores? E qual é o mérito de nascer mulher ou nascer homem? E, na época, eu até escrevia num blog, escrevi um post super furioso, agradecendo as mulheres que morreram queimadas numa fábrica há muitos anos atrás, mas valeu aí, obrigada, mas não existe mais nada que o feminismo possa fazer por mim hoje, eu pensava na época. O fato é que eu cresci numa família definitivamente fora dos padrões que eu vejo hoje e entre os meus amigos. Durante a minha infância e minha adolescência, eu não soube o que era preconceito, racismo, sexismo. A minha casa sempre foi extremamente igualitária. Nunca ninguém mandou mais do que ninguém, minha mãe no meu pai, ou vice-versa. Nunca ninguém faltou ao respeito com ninguém, nunca houve agressão.
Então, realmente era um ambiente bastante igualitário, e talvez por conta disso, foi muito difícil para mim ver realidades diferentes daquele mundo em que eu vivia. Eu não via essa realidade que muitas mulheres passam, e homens também, mas especialmente mulheres, fora daquela realidade que eu vivia. Infelizmente, eu tive que passar por situações, eu tive que ser vítima de algumas circunstâncias, vítima de um relacionamento e vítima do posicionamento da sociedade para entender exatamente qual é o papel que a sociedade espera de nós como mulheres. E hoje, depois de tudo que eu passei, estudei e vivenciei, quando chega o Dia Internacional da Mulher, eu já não fico mais brava pensando, não quero essas flores, né? Eu fico muito triste, na verdade. Fico triste porque eu sinto que ainda falta tanta coisa para que as mulheres sejam vistas com tanto respeito e consideração que seriam vistas se elas fossem homens. E eu fico triste também quando eu percebo que a primeira coisa que as pessoas esperam de mim é que eu seja bonita, muito antes de esperar que eu seja inteligente ou competente. O que a sociedade espera de nós, mulheres, em primeiro lugar, é que a gente se vista bem e seja uma boneca. Se, além disso, a gente também for competente e também saiba, sei lá, trabalhar, aí é lucro. Eu fico triste quando eu lembro de todos os comentários que eu escutei na vida, atribuindo o meu mau humor ou a minha brabeza, por qualquer motivo que fosse, à TPM. Nenhuma queixa feminina é válida. É sempre motivo porque nós somos feias, ou porque nós somos gordas, ou porque nós somos mal amadas, ou porque nós estamos de TPM. Pouca gente escuta, realmente, de verdade, quando uma mulher tem alguma queixa a fazer. Durante muito tempo da minha vida, eu também analisei alguns acontecimentos trágicos que eu vi ao meu redor, com amigas minhas e tudo mais, como resultado de uma estrutura da sociedade que espera que as mulheres façam determinadas coisas e não admite que elas saiam desse padrão e desse script. A relação de submissão da mulher com relação ao homem dentro do relacionamento, essa obrigação que a mulher tem de ter jornada dupla, às vezes até tripla de trabalho, ela trabalha 8 horas por dia, chega em casa, lava a louça, arruma a casa, cuida da criança, arruma o material dos filhos, como se isso fosse realmente algo natural, que realmente ela fosse obrigada a fazer isso. Enquanto muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, o homem chega em casa do trabalho e vai assistir TV, né, a jornada única de trabalho. Essa vontade eu também tinha. Eu tinha muito essa vontade de ser essa mulher perfeita, né, que faz tudo, que trabalha, que se arruma, que está sempre bonita e que ainda cozinha, lava, passa, borda. Né? E eu cheguei à conclusão de que isso também é uma expectativa da sociedade com relação a gente. Essa ideia da mulher perfeita, que é muito mais forte em cima das mulheres do que em cima dos homens. Eu acho que as pessoas que acreditam que está tudo bem mesmo com o mundo, e que as mulheres realmente estão em pé de igualdade, estão um pouco iludidas. Eu acho que acreditam que existem muitas coisas que acontecem nos bastidores que às vezes a gente não se dá conta e que a gente não para pensar e simplesmente aceita como natural. Faz um pouco mais de 5 anos que eu já milito pela causa feminista. Eu luto pelas mulheres e pelos seus direitos. E eu ainda considero que eu estou apenas começando. Eu estou vendo as coisas com outros olhos, lendo, estudando, me informando. E, claro, ainda cometo erros, porque o fato de eu ser feminista não apaga a minha criação e como eu acredito que as coisas funcionam, pois eu sou resultado de tudo que eu vivi até hoje. Mas hoje eu provavelmente tenho uma postura bem mais crítica com relação às minhas atitudes. E eu também acredito que todas as decisões que a gente toma em nível pessoal são políticas também. São posicionamentos que a gente toma perante a sociedade. Então, por isso, eu tento sempre repensar a minha maneira de ver o mundo e de me comunicar com o mundo e interagir com ele. Até agora eu falei só sobre mulheres, agora eu vou falar com os meninos também. Não basta que nós, mulheres, nos reunamos e pensamos e discutamos o feminismo e lutemos pelos nossos direitos sozinhas. É preciso que os homens também juntem-se a nós, especialmente quando o assunto é violência contra mulheres. Por exemplo, um exemplo que eu considero bastante complicado, hoje em dia muito comum, culpar a vítima. E acontece o tempo todo. Ou seja, culpar a vítima é quando a gente bota a culpa da violência na pessoa que sofreu a violência. Então, a gente costuma fazer perguntas do tipo,
Mas por que ela está saindo com esse cara? Por que ela se atrai por esse tipo de homem? Por que ela voltou para ele? O que ela estava vestindo naquela festa? Que horas que eram? Ela bebeu? Acho que ela estava pedindo. Isso é culpar a vítima. E tem um monte de motivos para isso acontecer. Mas um desses motivos é que é inconsciente mesmo. A nossa estrutura cognitiva ela é montada para culpar a vítima pela violência. Só que fazer perguntas sobre as vítimas de violência física, ou verbal, ou moral, não vai levar a gente a lugar algum quando o assunto é prevenção. A gente tem que fazer perguntas diferentes. As perguntas não podem ser sobre as mulheres que sofrem violência. Elas têm que ser sobre os homens que cometem as violências. Então, a gente tem que começar a fazer perguntas do tipo, por que o João bateu na Maria? E não o que a Maria estava fazendo às 3 horas da manhã. Por que a violência doméstica ainda é um problema tão grande no mundo? O que está acontecendo com o mundo? Por que os homens abusam tanto fisicamente, emocionalmente, verbalmente e de tantas outras formas das mulheres que eles dizem que amam? O que está acontecendo com os homens violentos? Por que tantos homens abusam sexualmente de crianças? O abuso sexual de crianças é um assunto muito triste, mas a gente escuta sobre isso o tempo todo. Por que tantos homens estupram mulheres? E por que tantos homens estupram até mesmo homens? Qual o papel das instituições da nossa sociedade que estão ajudando a produzir homens abusivos em taxas tão altas? Mas essa conversa, ela não é sobre agressores individuais. Não é sobre esse agressor especificamente. Essa conversa é sobre a nossa sociedade. Esse é um problema social sistemático e muito mais profundo. Os agressores que a gente escuta no jornal, na TV e lê, eles não são monstros fora da nossa realidade que ficam escondidos atrás das moitas esperando uma mulher passar. Eles são homens normais, eles estão no nosso dia a dia. Muitas vezes são pessoas que moram até dentro da nossa própria casa. Eles são muito mais cotidianos. Então, as perguntas certas são, o que a gente está fazendo pela nossa sociedade e pelo mundo para mudar essa realidade? Quais são os papéis da escola, da família, da igreja, até mesmo aqui da Câmara Mirim, que podem prevenir a produção desse tipo de homem abusivo? Como é que funciona a sociedade? A gente tem que saber como é que a gente chega em alguns lugares. E só quando a gente começar a fazer esses tipos de questionamentos, e essas conexões, e essas perguntas, a gente vai realmente poder falar sobre transformar o mundo. A gente pode falar sobre fazer alguma coisa diferente. Como mudar as nossas práticas. Como mudar a socialização das crianças, dos meninos, das meninas, de modo que essas ideias de masculinidade, dos meninos como agressivos, não seja vista com bons olhos. São perguntas que a gente precisa fazer. Vocês hoje, que estão aqui na Câmara de Vereadores Mirim, vocês são os jovens que têm grandes possibilidades de serem líderes no futuro, políticos, e também em outras áreas. Hoje vocês são em 15, certo, né, Kika? Ou 16, desculpa. São 6 meninas e 9 meninos? Mais ou menos, né? 6 meninos, meninas e 9 meninos. Então, a gente tem mais ou menos um equilíbrio entre meninos e meninas. Mas eu queria deixar, para finalizar, uma pergunta para vocês refletirem depois que eu for embora. Vocês já se perguntaram por que hoje nós não temos nenhuma mulher vereadora na Câmara de Vereadores? Entre os adultos? Por que as mulheres geralmente optam em ficar em posições de bastidor? Sempre com cuidados da casa, absorvidas em outras ocupações com relação a cuidado, e evitam ficar nos holofotes. Por que as mulheres têm essa ideia de que a gente tem que se esconder do mundo e evitar posições públicas? Por que a gente evita receber destaque? Eu acho que isso fica como uma reflexão especialmente para as meninas vereadoras. Espero muito de vocês no futuro. Obrigada. Agradeço em nome de todos os vereadores mirins a presença da Geórgia e pelas palavras que a nós proferiu, que tenho certeza que contribuiu não somente para a nossa formação como vereadores mirins, mas como também para a nossa formação como cidadãos participativos em nossa sociedade. Geórgia, caso tenha outro compromisso, sinta-se à vontade.
Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Tainara Kisner Banfi, da Escola Básica Municipal Olga Hutzin, que dispõe de 5 minutos. Cumprimentando a excelentíssima presidente da mesa, aos demais colegas vereadores mirins, a todos aqui presentes e aos internautas e telespectadores da TV Legislativa, bom dia. Hoje irei tratar de um assunto já muito discutido, a saúde pública. Nossa saúde vive em estado precário, pois há falta de médicos capacitados para atender a população. Infelizmente, muita gente acaba falecendo por erros de diagnósticos ou medicamentos errados, devido a má estrutura que não dá conta da demanda da saúde. Também há demora no atendimento, na qual existem pessoas há meses na espera por um exame ou cirurgia. Alguns meses atrás, vimos o tamanho de nossa precariedade. Uma mãe, cansada de esperar, invadiu o hospital com seu filho nos braços, gritando em desespero. Quantas vezes teremos que passar por isso? Indignados, implorando por atendimento que temos direito? E isso, meus caros colegas, é uma vergonha para a nossa população, pois se são capazes de gastar tanto dinheiro público em estádios de futebol, por que não a priorizar na área da saúde, na educação, transporte ou segurança? Atenção, quem estamos enganando? Eu não estou sendo enganada. Fica aqui a minha indignação, com tantos impostos sendo cobrados hoje em dia, por que não recebemos o real dos impostos pagos? Por isso, creio que devemos, sim, ir às ruas manifestar nossa revolta e descontentamento com o estado que se encontra a nossa cidade, tanto nossa cidade quanto nosso país. Talvez assim alertamos as autoridades e mostramos que nem tudo está a mil maravilhas. Precisamos, sim, de mudanças urgentes. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Fernanda Esther Araújo da Silva, da Escola Básica Municipal Tiradentes, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a vereadora mirim, presidente da mesa, Sabrina Fernandes, estendo meus cumprimentos aos demais à mesa, colegas vereadores e vereadoras mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pelos demais meios de comunicação. Bom dia. Quem ousa me criticar? Quem ousa me contrariar? E quem deseja me elogiar? Responderei. Os que me criticam querem criticar porque não sabem a situação do povo brasileiro que sofre com a fome e a miséria. Agora eu digo, é porque não procura pesquisar. Segundo pesquisas, 10% da nossa população possui em suas mãos toda a riqueza nacional. Que vergonha! Esse é um retrato do que causa fome e a miséria. É a má distribuição dos bens, recursos públicos e naturais do nosso país. O que sinto nesse momento é indignação por saber que 16% da nossa população ainda sofre com a fome e a miséria. Os que me contrariam querem contrariar o que se vê na televisão. O povo indignado lutando por seus direitos. Tudo que lhe é prometido em época de eleição. Um Brasil melhor. Um Brasil melhor para todos. Onde está para essas pessoas que passam fome, que chegam a morrer por não ter o que comer ou beber, ou até mesmo por não ter um teto para morar? Eu pergunto, onde está o Brasil melhor? Estará nos estádios de futebol, que está sendo motivo de manifestação? Acho que não. O povo cansou de ser explorado, foi às ruas gritar pelo bem da nação, para que saia dos projetos e venha a realidade, um Brasil realmente melhor. Os que me elogiam querem elogiar um país onde as pessoas não morram de fome
e que não pereçam por uma falta cometida por pessoas que só se importam com seu próprio bem-estar. Para que hoje eu deixo, para terminar, a seguinte reflexão de autor desconhecido. Para que hoje venham mudar a realidade de ontem, que é o que não queremos para o amanhã. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Thomas Philips Taruca, da Escola Básica Municipal, professora Zuma Souza da Silva, que dispõe de 5 minutos. Excelentíssima vereadora mirim Sabrina Richard Fernandes, presidente da mesa diretora, cumprimentando-a, estendo meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa, colegas vereadores e vereadoras mirins, as pessoas que aqui nos prestigiam, internautas, telespectadores da TV Legislativa e imprensa. Bom dia. Hoje, dando continuidade ao meu discurso da sessão anterior, vou falar sobre o trabalho voluntário e as demais formas de contribuição das pessoas para a sociedade. Na sessão anterior, relatei uma conversa que tive com um colega, a qual exemplifica a visão das pessoas perante os deveres e obrigações sociais. Basicamente, grande parte da população espera que a política sozinha faça tudo no país. Mais uma vez, não estou dizendo que não é dever da política solucionar problemas e questões sociais, mas sim que devemos todos contribuir para com a sociedade. Com isso, vem o tema do trabalho voluntário. Uma das muitas maneiras para contribuirmos com a sociedade é o trabalho voluntário. Há várias instituições, não só no país, mas como em Blumenau, que dependem do trabalho voluntário. Uma, por exemplo, é o Conselho Tutelar. Um vasto grupo de pessoas pode se candidatar ao trabalho voluntário em quase qualquer instituição, mas, mesmo se a pessoa não puder ou não tiver tempo para contribuir com o trabalho voluntário, há outras maneiras de contribuir para a sociedade. Uma delas são doações. As instituições que dependem do trabalho voluntário aceitam doações de várias maneiras, citando como exemplo a Casa Laraban, a Associação Luminauense de Amparo aos Menores, localizada no bairro Asilo, Rua José Fischer, número 439, aceita doações de todos os tipos, desde artigos, utensílios de higiene, roupas, cozinha. As pessoas que estejam interessadas em fazer alguma doação podem ligar para o número 43 33 27 04 84 para se informarem como doar e quais as necessidades atuais de doação. O trabalho voluntário, as doações e outras diversas maneiras de contribuir para a sociedade são muito importantes para o desenvolvimento do nosso país. As pessoas devem procurar se informar e buscar maneiras de contribuírem para a sociedade. Algumas pessoas dizem, eu não posso porque eu não tenho tempo, eu não posso porque aquilo, não posso porque aquilo, não porque aquilo. Várias desculpas que todo mundo diz, tentando fugir das suas obrigações e deveres. Não existe desculpa para uma pessoa não contribuir com a sociedade. E mesmo se não puder contribuir de forma um pouco mais significativa, uma pessoa que trabalha, um aluno que estuda, uma pessoa que joga o lixo no lixo, já está contribuindo com a sociedade. O que as pessoas não entendem é que isso não são opções, são deveres de cada cidadão, independente se é homem, mulher, criança, adolescente, todos podemos, como devemos, contribuir para a sociedade. Você que está me assistindo agora, reflita um pouco sobre como você está contribuindo para a sociedade e se informe, procure maneiras de começar a contribuir ou, se já contribui de alguma forma, procure maneiras de contribuir ainda mais. É a ação de cada brasileiro que vai definir o destino do país. E se você acha que tem muito político que não faz nada e que o Brasil está piorando cada vez mais, comece a mudar isso, você mesmo e agora. Concluído o meu discurso, mais uma vez peço para que as pessoas comecem a fazer algo para mudar as coisas. Comecem a perceber que um país não é feito de políticos, mas de pessoas. E agora, para finalizar meu discurso, gostaria de citar um trecho do primeiro artigo da Constituição da República Federativa do Brasil. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Com isso, dou fim ao meu discurso. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador mirim Daniel Juarez Adriano, da Escola de Educação Básica João Widermann, que dispõe de 5 minutos. Meus cumprimentos, excelentíssima presidente da Câmara Mirim, Sabrina Reiche Fernandes, aos vereadores mirins aqui presentes. Gostaria de estender meus cumprimentos também aos que aqui nos prestigiam e pelos demais meios informativos. Bom dia. Hoje, quero colocar em pauta um assunto que incomoda muito os moradores da minha comunidade, a calçada da rua onde moro, a Cristiano Carsten. Se é que posso chamar de calçada, aquilo tem como melhor definição uma trilha ecológica. O problema é que o mato já tomou conta daquela área. Tenho constatado que essa, infelizmente, é uma situação recorrente em nossa cidade. Basta abrir o jornal ou assistir a TV, que lá está o tema em evidência. Esse problema vem atrapalhando muito, mas muito, a vida dos moradores que passam por aquela localidade. Afinal de contas, a calçada é fundamental, repito, fundamental, para que o pedestre possa transitar com mais segurança. A situação do mato em excesso obriga as pessoas a caminharem pela rua, aumentando o risco de acidentes, pois o fluxo de veículos é intenso. Dessa forma, riscamos o nosso bem-estar. Assim, atividades cotidianas, como ir à escola, à padaria, ao mercado, podem se tornar verdadeiras aventuras com perigo iminente. Por isso, gostaria que esse assunto repercutisse de forma positiva na busca de uma solução para a segurança e satisfação de todos. Só para terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem aqui gostaria de arriscar a própria vida, quase, digamos, se jogando na frente de um carro, só para achar o ponto de ônibus mais próximo? Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Adriana Washington Enarejos, do Colégio Castelo, que dispõe de 5 minutos. Excelentíssima vereadora mirim Sabrina Reiche Fernandes, cumprimentando e sendo meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa, colegas vereadores mirins, as pessoas que aqui nos prestigiam, em especial a minha amiga Carol, os internautas que nos acompanham pela internet e os telespectadores que nos acompanham pela TV Legislativa, a todos um bom dia. Vivemos em uma sociedade em que a política é um bem pouco conhecido e entendido por muitos, e está em entendimento e uso de poucos. Isso torna-os muitos reféns dos poucos. E esses dias eu estava pensando, nós somos sortudos. Sortudos por estarmos aqui, tendo essa chance de conhecer um pouco mais da política. Mas agora pense bem, somos em 16 pessoas aprendendo um pouco mais sobre a política. 16 pessoas um pouco mais conscientes. Mas e o resto? E as outras crianças que, assim como nós, se candidataram, mas não tiveram oportunidade de estar aqui? E os outros que julgam a política ser um bem desnecessário? Em minha opinião, por que não são criados programas? Novas parcerias com a escola e o governo? Afinal, desde o momento que você nasce, você vive uma política, em uma democracia. Se não criar programas, então, por que não abrirem um espaço, uma aula sobre política? Pensem os debates que seriam realizados, pensem as coisas que vocês iam aprender, que vocês sequer faziam noção da existência. Pensem, somente pensem. Em países desenvolvidos, os famosos primeiro mundo, os pais debatem a política abertamente com seus filhos. Mostram a ele qual a situação atual do país e o que um bom governo faz, mostrando o que ele deve fazer no futuro para ser um cidadão consciente e os pontos que deve levar em consideração na hora de escolher seu futuro presidente, a pessoa que vai mudar o país. Agora eu lhes pergunto uma coisa. Algum de vocês já teve ou tem esse tipo de conversa com seus pais? A maioria dirá que não. E eu não acho isso certo. Pois assim que você entra na vida e você começa a crescer, você tem que saber pelo menos as coisas básicas da política. Assim como o vereador mirim disse em um dos seus primeiros discursos, tem pessoas que não sabem diferenciar sequer os 3 poderes. Agora eu lhes faço uma outra pergunta. Se vivemos em uma sociedade democrática, por que então somos obrigados a votar? E por que quando não realizamos o voto, temos que pagar uma multa? Em uma eleição, várias pessoas se candidatam, lançam suas propostas e depois temos que escolher um deles para nos representar. Mas e se por acaso não me interessar na ideia de nenhum deles, ou não gostar dos princípios do partido? Eu então decido não votar. Daí depois eu recebo uma multa. Então quer dizer que eu tenho que votar em qualquer um só para não receber uma multa? Vou usar como exemplo os Estados Unidos da América e os outros países que usam o voto facultativo. O voto no qual você não é obrigado a votar.
Isso sim é política para mim, quando o povo escolhe quem ele quer por prazer, e não porque será multado. Aqui nós vivemos um chantagismo, uma ditadura camuflada. Termino meu texto dando um breve conceito sobre democracia. A democracia vem da palavra grega demos, que significa povo. Nas democracias, é o povo quem detém o poder soberano sobre o legislativo e o executivo. Ele tem princípios que protegem a liberdade humana e baseia-se no governo da maioria, associado aos direitos individuais das minorias. Democracia e política, palavras que nos acompanham toda a vida. E deixo um alerta. Pais, debatam com seus filhos. E filhos, não tenham medo de perguntar e questionar seus pais sobre a política, sobre a democracia. Às vezes, pequenos debates e conversas lhes tornarão algo mais, lhes tornarão o futuro do nosso país. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Gabriele de Souza Tomaszewski, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Excelentíssima Sabrina Fernandes, presidente da mesa diretora, cumprimentando-a e estendo meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa que nos dão a honra de sua presença. Colegas vereadores e vereadoras mirins, todos que aqui nos prestigiam, os internautas que nos acompanham e aos telespectadores da TV Legislativa, um bom dia. Venho lhe falar de um assunto que não é levado com muita importância na sociedade de hoje. Venho lhe falar da imensa dor que sinto quando assisto a um programa de televisão que fale da crueldade com os animais. As pessoas veem os animais apenas como meros animais, mas assim como todos nós, eles também sentem frio, dor, medo, choram, ficam tristes. Realmente, é difícil imaginar que alguém possa machucar um animalzinho, e só de pensar que essas pessoas muitas vezes machucam apenas por pura diversão ou prazer é desumano. E essas pessoas que mais deveriam ser chamadas de psicopatas, muitas vezes saem impunes de tudo isso. Segundo a Lei Federal 9.699/98 dos crimes ambientais, artigo 32, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Inciso primeiro, incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Inciso 2, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre a morte do animal. Eu ainda acho uma pena muito baixa para quem comete uma atrocidade dessa, pois vejam bem, é um ser vivo, assim como todos nós. Bom, em geral as pessoas acham que ajudar um animal não irá mudar de nada em suas vidas. Talvez para alguns não, mas para esse animal poderá mudar completamente. Esses crimes são normalmente praticados por jovens ociosos. Mas agora é um jovem brincando de matar um cachorro, mas amanhã será um adulto brincando de matar gente. Então lhe deixo intrigados. É isso que queremos para nosso futuro? Bom, é claro que não. E assim que percebemos o quanto esse assunto é sério e o quanto deveríamos falar mais e mais. E antes de encerrar meu texto, gostaria de parabenizar a todos que dedicam a sua vida em prol dos animais. Esse sim merece todo o nosso respeito e admiração. Obrigada pela atenção de todos. Com a palavra, o vereador mirim Felipe Busque Della Corte, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe também de 5 minutos. Excelentíssima vereadora mirim Sabrina Reicher Fernandes, cumprimentando e estendo meus cumprimentos aos demais membros da mesa diretora, vereadores, vereadoras mirins, pessoas aqui presentes e que nos acompanham pelos meios de comunicação. Bom dia. Pessoas, muitas pessoas. Pessoas sem condições para se viver. Pessoas em busca de oportunidades de trabalho. Pessoas sem estrutura, sem casa. Pessoas que ainda assim, mesmo sem condições, são pessoas. Qualquer um de nós percebeu que algo mudou em nossa cidade. As pessoas mudaram. Não propriamente as pessoas em si, mas estamos tendo uma maior mistura de raças. Mais pessoas que vieram para cá para trabalhar.
Isso tudo se deve à maior procura de mão de obra para a construção civil e para as obras de tratamento de esgoto. Até aí tudo bem, pessoas vindo para trabalhar. O problema é que muitas dessas pessoas vêm para cá sem nenhum dinheiro, nem planejamento. Chegam aqui sem casa e algumas sem trabalho até. De acordo com o censo do IBGE de 2010, Santa Catarina recebeu um número 59% maior de imigrantes no período de 2005 a 2010, do registrado no período de 2000 a 2005. Isso corresponde a uma elevação de 174.112 pessoas no quadro populacional do Estado. Como eu disse antes, a procura por mão de obra influencia bastante nessa migração, proveniente da região Nordeste, principalmente. Repito, muitos desses migrantes vêm para cá sem nenhuma estrutura para recebê-los. Vejam bem, com essa migração sem condições, ocorrem os inchaços populacionais, que têm como consequência o aumento da criminalidade. Não estou dizendo que essas pessoas vêm para cá para roubar, mas, infelizmente, junto com essas pessoas que vêm realmente para trabalhar, vêm alguns para roubar. Por isso, precisamos de um controle de migrações por parte do nosso governo e da polícia, para combater o aumento da criminalidade e a formação das favelas. Não digo que devemos impedir essas pessoas de vir para cá, não é, Guilherme? Porém, antes de vir morar aqui, deve haver um controle por meio da polícia para se certificar que esses migrantes já possuem moradia e trabalho fixo. A questão das moradias, em minha opinião, é o mais importante, pois as pessoas que vêm para cá sem moradia, muitas vezes constroem casas em lugares inadequados, como nas encostas de morros e beiras de rios, e muitas vezes desabam ou são inundadas pelas enchentes. A questão das essas moradias, comunidade, não possuem o mínimo das condições para se viver, pois não têm saneamento básico e não possuem energia elétrica, porque estão em lugar inadequado. E às vezes não estão em nenhuma rua, ficando isoladas do resto da cidade. Precisamos controlar as migrações para o nosso estado, pois melhoria de vida não é ter um governo obrigado a ter a sua atenção voltada para as pessoas que vêm para cá, simplesmente porque esses não têm planejamento e condições para essa mudança de residência. Queria também agradecer ao CETEB pelo ótimo trabalho prestado, por ter colocado guardas de trânsito em frente à Escola Barão e em frente ao Colégio Albert Einstein. Obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Fernanda Gabriele da Silva, da Escola Básica Municipal, professor Fernando Osterman, que dispõe de 5 minutos. Excelentíssima vereadora Mirim Sabrina, presidente da mesa diretora, cumprimentando-a, estendo os meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa. Colegas vereadores e vereadoras mirins, as pessoas que aqui nos prestigiam e, em especial, os alunos da Escola Básica Machado de Assis. Aos internautas e aos telespectadores da TV Legislativa, um bom dia. Bom, vou aproveitar meus 5 minutos para falar sobre o preço do ônibus que aumentou. Bom, eu escuto muita gente por aí reclamando do preço do ônibus que está R$ 3,00. Repito, R$ 3,00. Desculpa. Quem é que quer pagar R$ 3,00 em um ônibus que, além de sempre estar cheio, não tem segurança suficiente para nós? Eu pergunto, por que cinto de segurança no carro se no ônibus que pego não tem cinto de segurança? E os motoristas de hoje em dia são muito estúpidos, que dirigem de qualquer jeito e estão nem aí para quem está no ônibus. Já peguei um ônibus que o motorista não parava nos pontos de ônibus. Teve um que peguei que o pé da mulher ficou preso na porta, porque enquanto ela estava entrando, ele fechou a porta, todos reclamando com ele. Depois de um tempo, ele abriu a porta. A mulher estava quase quebrando o pé. E deixo uma pergunta a vocês. Será que um dia isso vai acontecer comigo ou com um de vocês? Obrigada a todos. Com a palavra, o vereador mirim Guilherme Bertoncini Bramorski, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa diretora, vereadores mirins presentes no dia de hoje, os telespectadores da TV Legislativa e os respectivos internautas. Desejo a todos um bom dia. E também, em especial, a todo o público
presente, que é a minha escola e que a represento com muito, muito orgulho. Antes de tudo, eu gostaria de dar um destaque a 2 alunos do Machado de Assis, que a princípio estudam na minha sala. Eu gostaria de dar esse destaque, não só porque eles destaque um projeto do Estado, e sim porque eu acho que não são somente os de vestibulares, os que passaram em tantos cursos, que devem ser somente reconhecidos. Então, eu gostaria que todo mundo, que houvesse uma salva de palmas para o aluno Lorenzo André Alves e Beatriz Rausch, ganhadores da UBMEP. O aluno Lorenzo ele ganhou 3 vezes consecutivas medalhas de ouro na UBMEP 2011, 2012 e 2013. E a aluna Beatriz Rausch, pelo que eu saiba, depois me corrija se eu estiver errado, ganhou medalha de bronze na UBMEP de 2013. Independente das medalhas ou classificação que eles ganharam, são uma conquista e tanto, até porque a UBMEP é um teste sério e muito acadêmico, como se fosse de faculdade. Então, quero desejar o reconhecimento e parabéns para vocês. Então, vamos lá. Irei, no dia de hoje, abordar um assunto que seria muito interessante nas escolas, tanto públicas como particulares. O meu tema é sobre a inclusão digital nas escolas. Atualmente, as escolas têm um sistema operacional ultrapassado. Eu gostaria que o sistema operacional Windows 7 fosse posto nos computadores que se encontram na sala. Que se encontram na escola, tanto para diretores e coordenadores como para alunos e pais. Ou pelo menos o sistema operacional Ubuntu, mais conhecido como Linux. Para os alunos, professores, coordenadores e diretores aproveitarem os recursos da tecnologia atual. Seria muito bom, pois trabalhos e atividades seriam feitos com mais facilidade e sem interrupções por falhas no sistema. Bom, primeiramente quero dizer que acho que, além de justo e necessário essa inclusão digital atual, seria muito bom, justo e necessário essa inclusão digital atual, que a educação não é um tipo de despesa e ainda que nenhum sonho é grande demais e nenhum sonhador é pequeno demais. Ressalto essas 2 frases, pois, além de ambas caminharem juntas, ambas têm um significado e ainda, junto com a atualidade, dou-lhes um exemplo. Na atualidade, a tecnologia vem caminhando com a sociedade, desde smartphones à indústria do cinema, que respectivamente entra na área da cultura. A educação, que é extremamente fundamental, pode ser tanto manual quanto tecnológica, relembrando que não vai ser nenhuma despesa. E também, dentro disso, ressalto e com orgulho que o sonho de uma educação de qualidade não foi esquecido. Pelo contrário, é lembrado e ressaltado a cada dia. Termino a minha palavra com a frase de Immanuel Kant, que se for refletida em base do geral, com certeza vai ser de entristecer no Brasil atual. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Immanuel Kant, muito obrigado pela atenção de vocês. Com a palavra, o vereador mirim Patrick Arthur Andriani, da Escola Básica Municipal João Joaquim Fronza, que dispõe de 5 minutos. Presidente da mesa, Sabrina Fernandes, demais integrantes, vereadores mirins, público aqui presente, desejo a todos uma boa tarde. Todos sabemos que nos dias atuais a desigualdade social predomina. Muitos têm pouco e poucos têm muito. Ocorre muitas vezes de uma pessoa que tem tudo, uma boa renda, uma boa casa, estar triste, se sentirem solitárias, pois não tem alguém com quem possa confiar, dividir momentos. A grande maioria se importa apenas por seu dinheiro. Já outras, com a renda muito menor, estão felizes. Podem não ter luxos nem riquezas, mas têm as coisas mais preciosas,
que são amor e carinho. Uma vez uma pessoa me disse uma frase que me chocou muito. A frase foi a seguinte: a propriedade privada introduz a desigualdade entre os homens, a diferença entre o rico e o pobre, o poderoso e o fraco, o senhor e o escravo, até a predominância do mais forte. E isso é a verdade. Pessoas se achando mais que os outros, um querendo ser mais que o outro. Recentemente, jornais noticiaram que uma loja da marca Havaianas, de um shopping de São Paulo, barrou a entrada de um trabalhador que queria comprar sandálias. E adivinhe, ele estava usando um par de chinelos Havaianas. E a atendente entendeu que ele usava sandálias de pedreiro. Na verdade, o motivo da reação foi porque o cliente era pobre e estava mal vestido. Um relatório apresentado pela ONG britânica afirma que o patrimônio das 85 pessoas mais ricas do mundo equivalem ao patrimônio da metade da população mundial. Com a parte, o vereador mirim Guilherme Bertoncini Bramorski. Muito bom tema, Patrick, concordo. Até porque hoje em dia o material, o bem, o objeto está valendo muito mais do que algum sentimento, alguma lembrança, algum momento, algum sonho. E eu queria ressaltar o que a minha avó, falecida há pouco tempo, disse. Disse que tudo, quando a gente morrer, só vai sobrar a nossa alma e os momentos e experiências que a gente teve. A gente nunca leva nenhum tipo de material. Então era isso que eu queria ressaltar. Obrigado. 85 pessoas mais ricas do mundo têm um patrimônio de 1,7 trilhão de dólares, o que equivale ao patrimônio de 3,5 bilhões de pessoas, as mais pobres do mundo. O relatório ainda afirma que a riqueza de 1% das pessoas mais ricas do mundo equivale a 110 trilhões de dólares, 65 vezes a riqueza total da metade mais pobre da população mundial. A OAX observou em seu relatório que nos últimos 25 anos a desigualdade social vem crescendo e que a riqueza vem se concentrando cada vez mais nas mãos de poucos. A cada dia que passa, a desigualdade vem se tornando pior. Será que há um mundo com desigualdade cada vez pior que nós queremos para nossos sucessores? Agradeço a atenção de todos. Com a palavra, o vereador mirim Matheus Felipe Mendes, da Escola Básica Municipal, professor Frederic Kalkemelmaier, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento mesa diretora, todos os vereadores mirins aqui presentes, público e todos que nos assistem pela TV. Um bom dia, né? Venho a essa tribuna hoje para falar a vós sobre um assunto muito conhecido, o bullying. Meu objetivo é expandir o conhecimento sobre este ato condenável, pois nem todos sabem quando ocorre. O bullying é um termo da língua inglesa, bullying, valentão, que se refere a todas as formas de atitudes agressivas, verbais ou físicas, intencionais, repetitivas, que ocorrem sem motivo evidente e são exercidas por um ou mais indivíduos, causando dor, angústia, com o objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa sem ter a possibilidade ou capacidade de se defender, sendo realizada dentro de uma reação de poder. O bullying se divide em duas características. A. Bullying direto, que é a forma mais comum entre agressores masculinos. B. Bullying indireto, sendo-se a forma mais comum entre mulheres e crianças, tendo como característica o isolamento social da vítima. Em geral, a vítima teme o agressor em razão das ameaças mesmo concretizadas da violência, física ou verbal. O bullying causa constrangimento, vergonha, traumatiza e, infelizmente, é muito comum. Obrigado pela atenção. Passo a palavra à vice-presidente Adriana Washington Inarejos para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Sabrina Reichert Fernandes, que dispõe de 5 minutos.
excelentíssimos vereadores mirins, público que aqui nos prestigia e telespectadores da TV Legislativa, a todos um bom dia. Caros colegas vereadores mirins, trago nessa oportunidade um assunto de extrema relevância no ensino municipal de Blumenau. Este assunto diz respeito à quantidade de livros didáticos que faltam para que cada aluno dentro de sua sala de aula tenha um livro para seu desenvolvimento estudantil. Os livros são fornecidos pelo INEP-MEC, diante de um centro escolar, onde eles fazem uma estimativa das matrículas que serão feitas para o ano seguinte, e então fornecem os livros para cada escola, de acordo com a estimativa de matrículas. O que pode ocorrer da falta de livros vem da diferença entre as matrículas estimadas e as efetivamente realizadas. Aí surge a falta de livros. O que nós temos verificado aqui, já em outros discursos de outros vereadores, é que ocorre também em suas escolas. Na minha escola também ocorre a falta de livros. E mesmo que seja apenas 3 alunos por sala, isso já acarreta um prejuízo de no mínimo o dobro, porque outros 3 alunos terão de dividir o tempo com o colega, para que nenhum fique sem. Então, o prejuízo é dobrado. A solução entre a diferença de matrículas estimadas e as efetivamente realizadas está em uma outra entidade, chamada Siscorte. O Siscorte deve ser informado pelas nossas escolas de que há falta de livros, e a partir dessa informação, vai ver se há excesso de livros em alguma outra escola, para que então seja equalizada a diferença, resolvendo assim o problema. Até aí, a teoria é muito bacana, é muito bonita. Porém, o que estamos verificando é que não há o anúncio de que em algum lugar tem excesso de livros, pois já encaminhamos para a metade do primeiro trimestre e os livros não surgem. O que acontece? É a escola que não está informando o Siscorte tem as informações e não se agiliza, ou não existe excesso de livros em lugar nenhum? Pelo contrário, há falta em todos os lugares. Então, eu peço aos meus colegas vereadores mirins que não deixem passar em branco essa questão, para que essa seja definitivamente resolvida em um menor tempo possível. Ou o que vamos esperar? Que metade do ano chegue e o último trimestre se aproxime, para então recebermos os livros? O enfermo não precisa estar à beira da morte para começar o tratamento. Nós sabemos que, detectou-se a doença, começou o tratamento. Pois aqui ninguém está negando que está doente. Pelo contrário, estamos hoje, com toda a nossa força, ocupando uma tribuna, representando nossas escolas e outras tantas que não têm um representante entre nós. Quero dizer a você, telespectador da TV Legislativa, que está em casa nos assistindo, que nós estamos atentos a essa condição. Sabemos que seu filho pode estar sem um livro. Talvez alguns dos nossos aqui sejam um desses a estar sem livro. Mas estamos atentos à questão e vamos fazer o possível para tratar dessa questão, pois é necessário e é urgente que essa questão seja atendida. O que não pode acontecer é nós esperarmos o ano terminar e então fazer com que algo seja feito, quando já não houver tempo hábil para a solução. Sem mais a dizer, agradeço a atenção de todos. Devolvo a palavra à presidente vereadora mirim Sabrina Reichert Fernandes para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Guilherme Buldort, da Escola Básica Municipal Animari Teschentin, que dispõe de 5 minutos. Excelentíssima vereadora mirim Sabrina, estendo meus cumprimentos aos demais vereadores mirins e a todos que nos acompanham aqui e nos demais meios de comunicação. Bom dia. Vereadores mirins, o tema que eu gostaria de falar hoje é sobre a adolescência de hoje em dia. É um tema muito importante, pois os adolescentes, ou melhor dizendo, os jovens, são o futuro do nosso Brasil. Eles ocuparão cargos que você, público aí de casa,
está ocupando hoje, sendo veterinário, médico, jogador de futebol, as pessoas que trabalham em várias empresas e entre muitas outras profissões, e em especial os professores. Pois quem seríamos nós sem eles para pegar no nosso pé e dar aquele empurrãozinho que faltava? Então, eu gostaria de pedir uma única coisa, jovens. Aproveite o máximo tempo que você passa com eles, pois é uma única vez. Eu gostaria de somente deixar uma pergunta no ar para todos os jovens que acham que a escola é uma prisão. E se ela não fosse, onde você estaria agora? Muito obrigado. Com a palavra, o vereador mirim Matheus Beninca, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Integrantes da mesa diretora, vereadores mirins, público presente, em especial aos nossos convidados, pessoas que nos acompanham pela TV Legislativa, internautas, a todos, um bom dia. Pois é, Daniel, nós dois concordamos nisso. A cidade deve concorrer à cidade mais verde de Santa Catarina. Para ir comprar alguma coisa em outro lado da rua, você tem que fazer uma excursão pelo meio do mato. Algo normal que nós estamos vendo hoje. E, bom, acho que como todos devem ter percebido, hoje eu venho falar sobre a falta do comprometimento por parte da Prefeitura em relação aos pequenos e necessários cuidados que a nossa cidade necessita. Da responsabilidade da Prefeitura de cuidar de áreas públicas da cidade, exemplo, parques, jardins, vias públicas, e também a responsabilidade de fiscalizar e fazer valer o plano diretor da cidade, no que diz respeito principalmente às calçadas e aos lugares de construção residencial e comercial. Mas pergunto a todos, estamos vendo isso acontecer? Vejamos. Vários parques públicos estão em situação deplorável, parte pela falta de manutenção da Prefeitura, parte pela falta de responsabilidade das pessoas que utilizam ele. Nossos jardins e ilhas nas estradas de Blumenau, Nossos jardins e ilhas em Blumenau, que já foi conhecida como Cidade Jardim, daqui a pouco vai ser conhecida como Cidade Matagal. Pois é difícil, eu duvido que alguém nunca tenha visto um jardim ou ilha pública que o mato não tenha tomado conta, que as calçadas estejam totalmente quebradas naquela região. E o que a Prefeitura tem fazendo com isso? Quase nada. Nossas calçadas, então, estão assim por falta do comprometimento das pessoas em seguir o plano diretor da cidade. De construtoras que colocam maquinário, brita, madeira, areia, bem no meio da calçada. E também pela falta de fiscalização da Prefeitura quanto a isso. E isso não é um simples problema de estética. Não é um simples problema de estética. Pessoas podem e se machucam gravemente por causa disso. Minha mãe, por exemplo, por causa de uma calçada que estava um pouquinho fora do plano diretor, um degrau de 70 centímetros de altura, nada muito grande. E pela falta de iluminação pública no local, e a irresponsabilidade de uma construtora, que colocou maquinário, areia, brita, madeira, cimento, em cima da outra calçada, totalmente, cobrindo ela completamente, acabou caindo e esfarelou 2 ossos do pé, além de quebrar vários outros. E o que falar das construções irregulares em Blumenau? Acho que podemos ver constantemente que a Prefeitura cobra de todos que vão construir declarações entre toda a burocracia, algo que demora muito tempo e algo que deveria ser para evitar que as pessoas começassem a construir em morros, em áreas protegidas ou em áreas que simplesmente não seria possível. Não é possível erguer uma casa dentro do rio. Mas tudo bem, se isso for feito para principalmente proteger as pessoas disso e evitar a construção em lugares
não desnecessários, mas que não poderiam suportar uma construção, ótimo, que seja feito isso. Agora, o que não pode ser feito é a prefeitura demorar 2 a 3 anos para responder esses requerimentos, demorar com toda a burocracia e ainda não aplicar punições àqueles que não seguem isso. Porque eu duvido que vocês já tenham... Eu duvido, mas duvido mesmo. Sempre que eu procuro, eu nunca vejo nos jornais manchetes de que a prefeitura fez alguma coisa para evitar essas construções. O que ela faz é apenas burocratizar tudo e demorar mais ainda. Com tudo isso em pauta, podemos notar a falta de responsabilidade e comprometimento do Executivo Municipal para resolver os problemas rotineiros da cidade. E termino fazendo uma pergunta. Uma prefeitura que realmente está preocupada e que se diz de todo o interesse da população blumenauense em resolver esses problemas e que se preocupa tanto com o turismo da cidade, o que é da nossa cidade? A pergunta é basicamente isso: o que a prefeitura está fazendo e se essa é uma postura realmente digna de alguém que se diz preocupado. Obrigado. Passamos agora à ordem do dia da presente sessão ordinária. Em discussão, os requerimentos abaixo. Requerimento número 1 de 2014, da vereadora Mirim, Adriana Washington Enarejos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Providências junto à Secretaria de Obras no sentido de realizar o calçamento da rua João Ricardo Vandal, no bairro Velha. Justificativa. O pedido se faz necessário, pois o calçamento melhoraria a vida dos moradores que já convivem com a rua de chão batido há muitos anos. Além disso, nas proximidades da rua está localizada uma creche. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação eletrônica. Aprovado, e a Secretaria para providências. Requerimento número 2 de 2014, do vereador Mirim, Gabriel Guilherme Buldort. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Mirim de Blumenau, providência junto ao Executivo Municipal no sentido de realizar a construção de uma quadra desportiva na rua Josefina Hauser Reiter, no bairro Passo Manso, próximo à Igreja Santo Antônio e EBM Animari Testcent. Justificativa. O pedido se faz necessário, pois as atividades esportivas da escola são realizadas no pátio da escola, que não possui estrutura suficiente às atividades nele praticadas. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação eletrônica. Guilherme?
Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 3 de 2014, da vereadora Mirim Tainara Kisner Banff. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Providência junto ao Executivo Municipal no sentido de solicitar a instalação da calçada nos arredores da EBM Olga Hudson, situada na rua Frederico Geissen, no bairro Itupavazinha. Justificativa. Devido a difícil condições dos alunos transitarem em dias de chuva para ir à escola. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação eletrônica. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 4 de 2014, do vereador Mirim, Thomas Philips Taruca. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Providência junto à Secretaria de Obras no sentido de realizar a cobertura da quadra da Escola EBM Professora Zuma Souza da Silva, na Rua Florânia, no bairro Velha Central. Justificativa. O pedido se faz necessário, pois a cobertura da quadra é uma necessidade da escola para que haja aula de educação física em dias de chuva e para que os alunos tenham aula de educação física na sombra nos dias de calor. Além disso, como a cobertura da quadra já havia sido encaminhada e iniciada, mas após o período foi abandonada e a construção está pela metade, oferece risco aos alunos que circularem pelo local. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação eletrônica. Fernando. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 5 de 2014, da vereadora Mirim Adriana Washington Enarejos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Providência junto ao Executivo Municipal no sentido de realizar a ampliação do ambulatório geral Marilene Giacometti no de Aguinar, na rua Norberto Ceará Helsing, no bairro Escola Agrícola. Justificativa. O pedido se faz necessário, pois essas alterações gerariam um melhor atendimento à comunidade com mais dignidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação eletrônica. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 6 de 2014, da vereadora Mirim Adriana Washington Enarejos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Providência junto ao Executivo Municipal no sentido de instalar redutor de velocidade na Rua Florânia, no bairro da Velha. Justificativa. O pedido se faz necessário, pois a rua conta com 3 instituições de ensino e no horário de entrada e saída das escolas, ao intenso número de veículos e o uso da velocidade excessiva faz com que o risco de acidentes envolvendo principalmente estudantes torne-se maior.
Em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação eletrônica. Aprovado e a Secretaria para providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária, convocando os vereadores mirins para a terceira sessão ordinária realizar-se no dia 25 de abril de 2014, às 14 horas, nessa casa. Essa sessão será reprisada pelo canal 19 da BTV e 16 da NET, neste sábado, às 16 horas e 30 minutos, e no domingo, às 19 horas e 30 minutos.